galera Smart, sejam todos bem-vindos a mais uma live do clube. Às quartas-feiras nós trazemos aqui Marcela Carilho, ela que é assessora em leilões de imóvel, expert em assessoramento em leilões de imóvel. Hoje nós vamos trazer um tema muito debatido na comunidade Smart: arrematação através de SCP, Sociedade de Contas de Participação. O que é isso? Para que serve? Quais são os benefícios? Arrematação através da estratégia Caixa Forte. Que nome é esse? A Marcela vai trazer tudo para vocês aqui nessa live de hoje, galera. Fala, Marcela, tá joia? Olá, tudo bem, Pedro? Boa tarde. Bom demais, boa tarde. Prazer recebê-la aqui nas nossas quartas-feiras. A gente teve uma quedinha, mas tem problema não. Nós trupica, mas não cai. Marcela, conta pra galera aí, o que você vai trazer de bom nesse tema de SCP e Caixa Forte? Olha, esse tema é um tema que é muito debatido, né, na comunidade Smart, e eu tenho recebido muitas perguntas sobre isso, né? O que é melhor esse modelo? Qual o modelo de assessoria, né? Porque acho que a assessoria de leilões de imóveis é um negócio que a gente só tem a crescer nesse mercado. Então, acho que assim, quando você ganha conhecimento, né, você ganha expertise, pensa várias operações repetidas, tendo resultado bacana, você começa a pensar, como é que eu posso monetizar esse meu conhecimento, né? Como é que eu vou tornar esse meu conhecimento em dinheiro? E a assessoria de leilões de imóveis é um caminho, né, para a gente monetizar isso, mas existem a assessoria tradicional e existem outros modelos, né? Então, muita gente... a gente tem falado nas últimas duas lives que eu fiz com o Renan, a gente comentou sobre tanto o modelo de assessoria tradicional como do modelo de assessoria Caixa Forte, né, que a gente vai explicar o que é esse modelo Caixa Forte. Também é uma assessoria na qual a gente vira um sócio do cliente. Mas existe um modelo também da SCP, né, que você começou a contar no vídeo quando a gente deu uma quedinha aí. O que seria a SCP? Uma sociedade em conta de participação. É uma sociedade constituída de verdade, né? Não é uma sociedade fática, né? É uma sociedade de fato existente no direito e de fato, né? No papel. Então existe também essa modalidade de como você operar no mundo dos leilões, prestando assessoria e monetizando o seu conhecimento, né? Então a SCP, ela é uma outra modalidade de você fazer. E aí todo mundo me pergunta, né? Qual que é o melhor caminho, né? E antes da gente falar sobre qual é o melhor caminho, porque não existe um certo ou errado, né? Existe aquilo que você prospecta para a sua vida, o que você planeja da sua carreira e o que você quer fazer de fato, né? Então, assim, vamos entender primeiro o que é cada uma dessas modalidades, prós e contras, depois a gente pensa em uma conclusão aí, como a gente chega lá, né? Porque acho que o ponto mais importante, acho que muita gente está aqui na live e nem sabe do que a gente está falando, né? A gente está falando, usa termos muito técnicos que parecem óbvios para a gente, mas na verdade eles não são tão óbvios assim, né? Perfeito. Então, começando explicando isso, né? Marcelo, vamos lá então. Galera, nós vamos dividir essa live de hoje em duas partes. A parte que a gente vai explicar as SCPs, o que é essa sopa de letrinha, e depois explicar a estratégia Caixa Forte. Depois colocar um contraponto. E aí, benefícios e malefícios de cada estratégia. Tudo tem seu lado da moeda. A Marcela vai analisar isso para vocês. E o ponto ótimo que vocês têm que pegar disso aqui é o seguinte: a gente está trazendo conteúdo para vocês de valor com a Marcela detalhando isso. Porque o trivial, vou fazer assessoria, cobro 5% ou 10%. Isso aí, gente, é o feijão com arroz. Isso aí, às vezes, é o que não deslancha você. Se você tem conhecimento, esse conhecimento tem um valor. A gente fala, você pode ganhar dinheiro com leilões sem colocar seu próprio dinheiro. Você pode assessorar, pegar seu conhecimento e fazer ele virar dinheiro. Mas as pessoas, e como eu faço isso? A Marcela está aqui para explicar para vocês. Combinado? Marcela, vamos lá então. SCP, o que é essa sopa de letrinha? Fala para a galera. Vamos começar explicando. SCP é uma sigla super comum que a gente usa no mercado aí, principalmente investidores conhecem muito essa sigla, que significa Sociedade em Conta de Participação. Que basicamente é uma sociedade onde tem uma pessoa que é o sócio ostensivo, que é o sócio onde vai fazer a gestão dessa sociedade, ele que vai administrar, ele que vai controlar o capital. Pode ser uma pessoa física, mas a gente sempre entende que é melhor ser uma pessoa jurídica, por questões patrimoniais, por questões de responsabilidade civil, enfim, tem um monte de questões aí que a sócia ostensiva é recomendável que seja uma pessoa jurídica, né, Pedro, para você poder se proteger e blindar seu patrimônio pessoal.
Esse é um ponto importante. E tem o sócio, que a gente chama de sócio participante. Quem é esse cara, né? Esse sócio participante? É uma pessoa que tem o capital, que quer participar desse mercado, quer investir nesse mercado, que não precisa ser necessariamente de leilões de imóveis, ele pode ser para vários tipos de negócios jurídicos aí que a gente tem. No nosso caso, estamos falando de leilão de imóveis. Mas esse sócio, ele quer só colocar o dinheiro, ele não quer participar da gestão, da tomada de decisão, ele só quer dizer, estou colocando meu capital, quero saber quanto tempo eu vou ter meu capital de volta, quanto que eu vou ter de lucro nesse investimento, e você vai prestando contas, esclarecimentos de como você está operacionalizando isso. Então, basicamente, é uma sociedade na qual um entra com o conhecimento, com toda a expertise e trabalho, e o outro vai entrar com o capital. Basicamente, essa operação que é a sociedade por conta de participação, ela funciona, né, Pedro? Acho que de forma simplificada. De forma bem simplificada é isso. É bom a gente falar, mas e para que casos em que recomenda-se que ela seja aplicada? Para casos, gente, em que vai reunir várias pessoas para arrematar um único imóvel, porque aí a operação só na pessoa física fica complexa. Até 3, 4 pessoas na pessoa física, a gente fala, beleza, ok, ali a burocracia não é tanta, o risco está mitigado. Passou disso, a gente já falou, ó, pense na hipótese de colocar uma estrutura de uma SCP, de uma sociedade de conta de participação, para que vocês ali tenham ali alguns riscos dirimidos nessa trajetória. Você vai arrematar e vai revender, e durante esse tempo você vai ter o risco diminuído. A Marcela explicou bem que o imóvel, gente, ele vai ter ali o sócio ostensivo e os sócios ali, que eles são participantes, beleza. E aí é importante um detalhe que muitos não sabem, as pessoas acham lindo a gente falar que SCP, opa, vou fazer SCP. Parte para fazer SCP sem conhecimento. Muitas vezes nem contadores sabem disso, que apesar de ter criado um CNPJ para SCP, galera, esse CNPJ ele não tem personalidade jurídica, ok? Ele não tendo personalidade jurídica, você não consegue registrar o imóvel arrematado em nome da SCP. Você não consegue registrar o imóvel nesse CNPJ. O imóvel fica registrado em nome da ostensiva. Isso é um ponto de atenção que é preciso saber, né, Marcela? Exatamente, isso é extremamente relevante porque na sociedade por conta de participação, a figura do sócio ostensivo é tão importante porque ela é responsável, né? Ela vai captar o dinheiro, ela vai gerenciar o dinheiro, o imóvel vai estar no nome dela, então ela é 100% responsável de todos os atos e consequências daquilo que ela fizer. Então, é gestão de capital próprio, você captou dinheiro no mercado, você tem que prestar contas, você tem que ter uma cautela ali na hora da tomada de decisão de como você vai aportar. Imagina, você tem R$1 milhão, você compra um imóvel de 900 mil, você não paga as custas, não paga a reforma, e aí como é que você faz para prestar contas para os seus sócios participantes, né? Então, assim, a figura da SCP, ela envolve muita responsabilidade ali, porque você está fazendo a gestão de imóvel, de dinheiro e de expectativas de terceiros. Então, é muita coisa que você tem que administrar ali na sociedade por conta de participação. Perfeito. E aí, galera, sabendo da importância da responsabilidade e que o imóvel fica no nome do extensível e não no CNPJ da SCP criada, o que vocês têm que ter em consciência? Tem que existir confiança e você tem que saber como que é esse ostensivo? Esse ostensivo, ele está ali saudável? É uma empresa, é uma pessoa física, não é recomendável, mas é uma pessoa física, ok, saudável? Ou é uma empresa saudável, criada para essa finalidade? Uma pessoa jurídica vai ter que ser ostensiva, o ideal é que ela tenha sido criada para essa finalidade, ok? Por quê? Porque senão confunde patrimônio da empresa, desse ostensivo, com o patrimônio dessa SCP, desses cotistas. Vamos colocar lá assim que eu pegue uma empresa qualquer, eu pego a Smart Leilões, pego o CNPJ da Smart Leilões, que vende cursos, etc., e coloco lá para ser ostensiva. Está misturando a finalidade desse CNPJ, com venda de curso, etc., com ostensiva. Então não é a maneira correta. Tem que ter uma pessoa jurídica criada especificamente para isso. O sócio dessa pessoa jurídica e essa pessoa jurídica tem que ser saudáveis. Senão, o que pode acontecer? O imóvel da SCP, desses 10, 20, 30 cotistas que você acha que você criou uma estrutura segura, pode sofrer
sofrer uma constrição, pode sofrer uma penhora por conta da dívida do ostensivo. Não é a dívida dos cotistas, não é a dívida da SCP. Por conta de uma dívida do ostensivo, o imóvel pode sofrer uma constrição. Não pode, Marcelo? Exatamente isso. E isso é um ponto super relevante, né? Porque a gente acha que o fato de estar constituindo uma SCP, a gente está blindado, né? E, na verdade, não é isso. A gente tem que saber quem é esse sócio ostensivo, quem é que está aparecendo, seja pessoa física ou jurídica. Mas, como a gente já deixou bem claro, que o ideal seja uma pessoa jurídica justamente por questões de não confundir o patrimônio pessoal com o patrimônio da SCP, porque isso pode virar uma bela de uma bagunça, e é isso que o Pedro falou. Imagina eu na minha pessoa física, eu monto uma SCP no nome da minha pessoa física, eu tenho uma dívida trabalhista lá, vamos pegar onde? Vamos pegar o patrimônio que está no meu nome, achou o imóvel que está na SCP, até eu justificar que uma coisa não é outra, eu conseguir desvincular lá na reclamação trabalhista dessa penhora, vai ser muito difícil, então os meus cotistas ali vão ser prejudicados. Então é muito importante saber com quem a gente está se envolvendo, quem é esse sócio ostensivo, e todas as decisões ali, na hora de você aportar o capital, e você principalmente, acho que você como assessor, estruturar uma SCP, você ter em mente as suas responsabilidades, são muito grandes, né? São muito grandes. Então, galera, sabendo disso, sabendo o que você tem que ter de segurança para montar um SCP de fato que te traga ali uma robustez para a sua operação, saiba que ela é recomendada para operações em que tenham vários e vários cotistas ali, passando de 5, 10 cotistas, ok? Que ela vai ter um custo, tá? Você vai ter que, para abrir uma SCP, você vai ter que ter um custo contábil para abrir essa SCP. A contabilidade é feita em nome do ostensivo, tá? Então a contabilidade é feita em nome do ostensivo, saibam disso também. Não existe contabilidade da SCP, existe a do ostensivo, que depois vai distribuir o lucro para os demais cotistas. E saibam que vocês têm ali que pensar se é isso mesmo a estratégia que cabe no seu imóvel, na sua arrematação. Pode ser que não seja a estratégia mais adequada. A Marcela, por exemplo, vai falar para a gente de outra estratégia, que é a estratégia caixa forte, que pode se amoldar melhor para um assessoramento, para um imóvel, um outro tipo de arrematação, não é isso, Marcela? Exatamente. O outro modelo que a gente pode encaixar, né, que também ajuda a gente a monetizar nosso conhecimento, e é uma monetização que, inclusive, pode te gerar um pouco menos de peso nas costas, né, em relação a SCP, seria a modalidade de caixa forte. Como que seria essa modalidade de caixa forte? É um modelo de assessoria também, na qual eu vou ter um investidor que ele entra com o dinheiro e eu entro com o meu conhecimento e o trabalho, e no final da operação, a gente racha ali o lucro que der nessa operação. É bem parecido com a SCP, mas tem várias variáveis diferentes, né, que a gente tem que analisar. Como, por exemplo, o dinheiro não vai para uma pessoa física, uma pessoa jurídica que eu constituí, Marcela. O dinheiro do cliente, quando a gente decide participar de uma oportunidade, vai direto para quem ele tem que pagar. Ele vai pagar o lance, ele vai pagar a comissão do leiloeiro, ele vai pagar o prestador de serviço que vai fazer a reforma. Não vem nenhum dinheiro para mim. Não sou eu que faço a gestão do capital do cliente. Então, isso já tira um peso das minhas costas de gestão de dinheiro de terceiros, seja na minha pessoa física, seja na minha pessoa jurídica. Então, é uma modalidade que você tem a responsabilidade do resultado, assim como você vai ter na SCP. Isso a gente não está tirando fora. Eu estou querendo dizer o que diferencia uma da outra, né? Então, você não vai fazer captação de valores do mercado para você poder fazer aporte, receber os aportes e poder adquirir os imóveis em leilão. Você vai usar o dinheiro do investidor que vai direto para o leiloeiro, vai direto para o comitente, que é quem vendeu o imóvel em leilão, seja um leilão judicial ou extrajudicial, né? Então a gente tem toda essa organização na qual o fluxo financeiro não passa na sua conta. Então isso tira uma responsabilidade sua. No final da operação, a gente divide ali o lucro, que é o que vai acontecer também na SCP. Na SCP, a gente vai receber aonde nossa comissão? Depois que você vender, fechar a operação, vendeu, verificou o resultado da operação, você recebe a sua participação ali do que você combinou com os seus cotistas. E aqui na modalidade de caixa forte é a mesma coisa, no final da operação a gente recebe, mas com essas diferenciações. Ele exige menos formalismo, né, Pedro, que a gente não precisa constituir uma empresa, eu vou prestar contas e esclarecimentos durante toda a jornada do cliente comigo. Então, a tomada de decisão ali com o cliente, de qual oportunidade ele traz, qual que é o retorno que ela tem, quais são os riscos jurídicos que ela tem, vai ser igualzinho eu estou fazendo na modalidade da SCP, com a diferença que eu tiro esse peso de gestão financeira. E outros impactos negativos que a gente vai conversar depois dos prós e contras de cada uma das modalidades, né? Perfeito. Antes de comparar
o modelo Caixa Forte com o modelo SCP, queria fazer uma comparação aqui, gente, com o modelo tradicional. Qual que é o modelo tradicional? Cobrar de 5 a 10% do valor do lance, tá? Ó, a pessoa quer começar a assessorar. Pô, o que eu vou fazer? Ah, vou captar, vou garimpar imóveis, vou oferecer para uma pessoa e vou cobrar de 5 a 10% do lance. Parece, à primeira vista, muito mais atrativo para o cliente. Pô, eu vou cobrar só 5 a 10%, no outro eu cobro 50%. Parece mais atrativo, mas não é. Por quê? Porque ali, você sem entregar resultado para o cliente, você já está mordendo de 5 a 10%. O cliente ali, ele já tem uma obrigação com você sem nem ter resultado. Já no modelo Caixa Forte, é 50% lucro? É. Se der bom, vai dar bom demais para o cliente e vai dar bom demais para você. Se não der bom, inclusive você vai trabalhar de graça. Exatamente. Você vai estar compartilhando o risco com o seu cliente. Você vai virar e falar, olha, se ficar no 0 a 0, eu não tenho intenção de ficar no 0 a 0. Eu não vou colocar qualquer arrematação ruim na sua mão, porque se ficar no 0 a 0, eu não vou ter meu 50% de lucro. 50% de 0 a 0. Exato. Simples assim. Então se torna muito mais atrativo. O cliente, às vezes, vai ficar mais confortável em repartir o lucro do que te dar um naco do lance. Você está ali, ó, chamando a responsabilidade para suas costas. Então, se torna mais atrativo também para o cliente nesse modelo, correto, Marcelo? Com certeza. É isso mesmo. Eu acho que quando vai colocar na balança ali, né? O primeiro contato, quando alguém escuta você falando, eu vou dividir 50% do lucro, a pessoa pensa, você é louco, que é exatamente isso, né? Eu vou dar 50% do meu lucro para a pessoa, então eu prefiro pagar 10%. Só que a pessoa esquece de várias coisas, né? Porque eu, na modalidade tradicional, é exatamente isso. Eu sou responsível, eu sou responsável, né? Eu não vou apresentar uma oportunidade ruim para o cliente. Mas ele vai ser obrigado a me pagar dando resultado ou não. Vamos supor que lá no final acontece alguma coisa que ele não consegue o resultado que ele projetou na operação. Eu já recebi meus honorários, eu estou fora. Quando a gente faz modalidade Caixa Forte ou até a SCP, o cliente sabe que o quê? Os meus honorários, o meu trabalho está vinculado ao resultado da operação. Então eu vou buscar a operação com maior resultado e melhor resultado possível para eu poder ser remunerada também. E até para o cliente repetir essas operações comigo, né? Porque é isso, a gente tem um nome a zelar no mercado e a gente quer que o cliente venha repetidas vezes. Não é uma operação, eu quero que você faça várias comigo, né? Eu acho que é isso que é interessante. Muito bem explicado. Galera, então vamos lá, partir para as comparações, prós e contras. Vamos lá. Estrutura financeira, contábil, é um pró para o Caixa Forte. Você é a forma mais simplificada. A contabilização vai ficar dentro da pessoa física comum, que é o cliente, o arrematante. Não é necessário criar um CNPJ, não é necessário fazer uma estrutura contábil para pagar imposto de renda, nem nada. Então aí, ponto para a Caixa Forte, Marcelo? Isso, ponto para a Caixa Forte, porque na ostensiva, na SCP, inclusive, a sócia ostensiva ela tem que tomar um cuidado que a gente não falou, mas acho que é legal falar. Se ela tiver mais de uma SCP constituída, ela tem que ter contas no banco diferenciadas. Ela não pode misturar uma conta de uma SCP com outra, né? Porque isso tem um risco muito grande da gente ter confusão patrimonial e, inclusive, ser envolvido como pirâmide financeira, porque você está pegando dinheiro de um para colocar no outro. Então, ó, risco CVM. Risco CVM, porque a SCP a gente já tem a questão também fazer oferta pública no mercado e captar dinheiro sem ser uma coisa regularizada dentro da CVM. Então, assim, risco CVM chama atenção na SCP, que não chama na modalidade Caixa Forte. A gente tem que se atentar sempre a isso. 2 pontos importantes. Risco CVM, gente. CVM, Comissão de Valores Monetários, ela regulamenta que você não pode fazer ofertas públicas, a não ser através lá de um fundo imobiliário. Que na SCP você tem que fazer ali com parceiros, né? Pessoas ali da sua convivência já. Então tem esse risco. Segundo risco é a questão de confusão patrimonial. Alguns bancos nem oferecem essa oportunidade de você, dentro da mesma pessoa jurídica, você abrir contas separadas. A gente tem notícias de pessoas que fazem ali uma confusão patrimonial, criou 3, 4, 5, 10 SCPs e estão ali, ó, todo o dinheiro bagunçado. Vai querer prestar conta disso numa fiscalização? Não existe, é um de guacho que não acha o fio da meada. Aí, então, fica a orientação para vocês. Vão abrir SCP para assessorar clientes? Ok, são cientes de como fazer uma SCP robusta? Ótimo, contabilmente? Beleza. Mas financeiramente, abram uma conta corrente para cada SCP. Apesar do CNPJ ser o mesmo, você abre uma conta corrente
para cada um. Ótima dica também, Marcelo, a gente já ia passando nesse ponto. Qual aí outro contraponto que você quer colocar para a gente das duas modalidades? Então, ponto positivo para a SCP, né? O sócio ostensivo ele tem liberdade na tomada de decisões dentro da operação. Então, ele estruturou o SCP, captou o dinheiro, ele vai tomar a decisão. Qual imóvel ele vai entrar, quantos imóveis ele vai comprar, se ele vai fazer uma reforma básica e vai vender, se ele vai reposicionar. Ele tem que prestar contas, mas ele não tem que dividir a tomada de decisão. A tomada de decisão é totalmente dele. Então, ele fica com liberdade. Então, um ponto positivo para a SCP, que já é um negativo para o modalidade caixa forte, porque no modelo caixa forte a gente é 50% ali, então a tomada de decisão é em conjunto. Então, e tem um ponto principal, né, o Pedro, também, porque o investidor, antes dele decidir entrar na operação, ele vai querer entender toda a operação. Então, assim, às vezes ele entende que aquele negócio específico, naquele momento que ele está vivendo, não faz sentido, embora seja uma prospecção de uma baita oportunidade, mas ele fala, é um imóvel de alto padrão, eu vou ficar 16, 18 meses preso, esse eu não quero. Então, assim, não significa que a oportunidade que eu apresentar, o cliente vai querer participar. Então, isso é um ponto negativo para a modalidade de caixa forte, que a gente vai ter que apresentar muito mais oportunidade para o investidor se sentir confortável. Na SCP, não. Você captou o dinheiro, você decide. Então, esse é um ponto positivo para a SCP. Legal você tocar nesse ponto. E vocês querem uma ilustração, galera? Ponto positivo da SCP, o ostensivo que manda, Ibis, Hotel Ibis, vocês já ouviram falar no Hotel Ibis, não já? Quase toda cidade de médio e grande porte tem um Hotel Ibis. Hotel Ibis, em geral, funciona num método de SCP, galera, tá? Existem vários donos de apartamentos ali, que eles são só participantes e que a marca Ibis, essa multinacional da rede hoteleira, ela é a ostensiva. Ela resolve, dos donos de apartamento que resolvem fazer parte dessa SCP, vai chegar e vai colocar na responsabilidade dela. Ela vai definir o valor das tarifas de hotéis, final de semana é um valor, outro, dia de semana é outro. Ela que vai resolver a gestão das camareiras, ela que vai fazer tudo. O dono do apartamento é só um sócio oculto ali, um sócio participante. Ele não dita as regras. Então, a analogia sendo feita, é isso que acontece nas SCPs também. Muito bom ponto aí para a SCP. Mais algum, Marcelo? Eu acho que para a SCP a gente tem um outro ponto legal também, né? Que quando você vai fazer a fixação dos seus recebíveis, né? Quanto vai ser seu pagamento, você consegue falar para o seu cliente assim, né? Para o cotista. Cotista, eu vou te cobrar 10% na operação aqui, mas se eu conseguir te entregar de resultado mais do que 30%, por exemplo, de retorno na operação, eu vou ter uma taxa de performance de acordo com o que eu conseguir te entregar. Então, você consegue ter uma negociação, além dos honorários que você já vai ter de base, você consegue negociar aí um valor a mais para você conseguir um baita resultado na operação. Que no modelo caixa forte eu não consigo fazer isso. Porque eu já combinei com o meu cliente que eu vou dividir 50% do lucro. Óbvio que eu vou ganhar em conjunto com o cliente, porque se eu falei que eu vou ter um retorno de lucro absoluto, sei lá, de 250 mil, e no final a gente consegue reposicionar a casa de 250 mil vira 350, eu vou ganhar junto ali com o cliente, mas eu não consigo renegociar. Eu dependo da operação ser esse sucesso, né? O que na modalidade de SCP, você consegue colocar uma taxa de performance ali. Ponto. Marcela, tributação. SCP, tributação PJ. Caixa forte, tributação PF. E aí? Ponto para qual modalidade? Aí tem um ponto bem interessante, né? Porque na PJ tem várias variáveis, né? Se arrematar na PJ e arrematar na pessoa física. Depende de qual é a estratégia também, porque às vezes na pessoa física é muito melhor, porque você consegue abater despesas, né? Então, você faz a reforma, você vai abater diversas despesas, vai abater comissão de corretor. Então, às vezes, o seu ganho de capital lá, os 15% alíquota que você tem que pagar, quando você vai ver proporcionalmente no seu ganho de capital mesmo, vai acabar ficando muito menor do que você recolher na pessoa jurídica. Então, tem todo esse impacto aí de você, quando coloca na balança, na pessoa física acaba tendo muito mais vantagens do que na pessoa jurídica, né? Então, e na SCP você não tem como fugir, exceto se o ostensivo ali for uma pessoa física, mas impacta em vários problemas jurídicos ali para a pessoa que se aceitou o risco de colocar uma SCP na sua pessoa física, né? Pronto, galera. A comparação vai ser a mesma que a gente faz quando a pessoa vai comprar sozinha. A pessoa vai comprar sozinha na PF ou a pessoa vai comprar sozinha na PJ. Ela tem lá uma PJ. A gente fala, na maioria das vezes,
vai sair menos oneroso o tributo na pessoa física, tá? Para a pessoa jurídica é uma análise mais complexa, mas na maioria das vezes para compra e revenda, ganho de capital na pessoa física é mais interessante. É mais interessante na pessoa jurídica em geral para aluguéis, mas não é o caso, né? Numa assessoria você não vai assessorar a pessoa para ficar ganhando aluguel para o resto da vida, né? Pode ter esse público-alvo, tá? De você comprar, a pessoa que quer comprar para renda ostensiva. Aí ok, só que aí você não vai combinar lucro com ele, aí você vai combinar uma outra modalidade, então aí também tem que ter isso em mente. Marcela, ótimas dicas, quer dar mais alguma? Quer passar para responder perguntas? Como que a gente segue? Acho que a gente pode responder perguntas e aí depois as pessoas chegam na conclusão do que é melhor, porque só para concluir o que eu penso, né? Eu acho que não tem certo nem errado, eu acho que tem momento de vida e tipo de responsabilidade que você quer assumir, né? Então, quais riscos você, assessor, está disposto a assumir? Cada um tem seus riscos e possibilidades, né? Então, assim, não existe certo e errado, o que é melhor fazer, o que é pior fazer. Se perguntar, Marcelo, o que você prefere fazer? Eu prefiro a modalidade caixa forte, onde eu vou ter a minha remuneração estabelecida, eu vou ter o diálogo com o meu cliente, e eu não fico com vários outros riscos que não dependem de mim, né? Eu não sei se eu vou sofrer uma denúncia da CVM, uma fiscalização da CVM, algum problema com a companhia, né, a SCP como um todo, porque o problema do caixa forte, por exemplo, é se meu cliente morre, né? Vamos pensar, se meu cliente morreu na operação aí, vai ter um inventário, mas eu acho que tudo isso no cômputo da sua operação você consegue manobrar e coordenar o seu contrato de prestação de serviço e tudo mais. E na SCP eu vou estar blindada disso, né? Os cotistas lá, a gente consegue fazer uma proteção patrimonial caso algum dos cotistas participantes venham a falecer. Então, assim, não existe certo nem errado. Tudo tem o seu pró e contra e depende do momento que você quer vivenciar. Perfeito. Então, gente, vamos lá, não existe certo nem errado. Vocês aprenderam sobre os dois, vai aplicar cada um a estratégia de cada caso específico do cliente, do intuito do cliente. Vamos começar as perguntas do nosso aí onipresente, Paulo Costa, está em todas as lives, sempre com perguntas aí que trazem aí ensinamento para os colegas. A SCP vai precisar ter CNPJ, Marcela? Ela tem CNPJ sim, ela vai ser registrada lá na Receita Federal com um número de CNPJ, mas ela não tem personalidade jurídica, que foi o que o Pedro começou a falar no começo da live. Mas o CNPJ ela vai ter ali um número registrado na Receita Federal, porque ela precisa ser registrada na Receita Federal. Diferente de uma sociedade comum, que ela é registrada Receita e Junta Comercial, a sociedade, por conta de participação, ela tem um registro na Receita Federal. Pronto. Paulo depois perguntou, a SCP tem a duração da operação apenas? A maioria das SCPs elas são feitas com uma finalidade específica, né? Então, você consta lá qual que é o modelo de negócio. Então, por exemplo, eu tenho 1 milhão aportado pelos meus sócios participantes cotistas, a gente pretende, qual que é a finalidade? Comprar imóveis em leilão, reformar e vender, e aí ele vai constar as bases, né? Qual que é a base de remuneração? Então, eu pretendo remunerar meu cotista em 30% sobre o valor aportado, podendo ser mais, menos, e fixa ali os seus parâmetros. E aí você coloca em quanto tempo você vai devolver esse resultado para o seu cliente. 18 meses, 24 meses, 16 meses, você fixa lá a operação. E quando a operação é fechada, você tem que concluir esse SCP, porque você tem que devolver o dinheiro para o seu acionista. É possível que os acionistas, né, Pedro, decidam reinvestir esse dinheiro. Só que aí você tem que ter todas as fixações na sua própria constituição da sociedade. Senão você não consegue reinvestir esse capital. Você tem que encerrar a operação e estruturar uma nova empresa. Perfeito. A pergunta do Paulo, até ele fez uma em seguida e a Esther está colocando, até pelo o conteúdo que ele colocou, é apenas para uma operação, pensando naquele outro modelo societário, gente. SPE, Sociedade de Propósito Específico, tá, galera? São tipos societários diferentes. A sociedade de propósito específico, ela tem sim personalidade jurídica e aí ela tem uma finalidade ali voltada para XYZ, em geral também é feito com uma duração específica. A SCP, primeiro que não tem personalidade jurídica, e segundo, ela pode ser depois utilizada em outra arrematação? Pode. Tá? Aí, isso aí você vai analisar caso a caso, ok? Mas é diferente do tipo societário SPE, correto, Marcelo? É isso mesmo,
A SPE ela é muito utilizada por incorporadoras, né? Então, vai subir um empreendimento na Zona Leste de São Paulo. Então, ela monta uma empresa, uma SPE específica para comprar o terreno, para incorporar naquele terreno, para vender as unidades, e quando encerrar essa operação, ela encerra a empresa. Ela é a sociedade de propósito específico. Perfeito. E chegaram a perguntar, aí a SPE pode ser ostensiva? Não vejo problema. Eu também não vejo problema. Que pode, tá? Então não é um problema ela ser ostensiva, porque ela sim tem personalidade jurídica. Quem não tem é SCP. Agora, veio uma pergunta interessante do Igor Rafaelov. Ele perguntou, qual é a base legal do Caixa Forte? Porque a SCP, gente, se você for olhar lá, no Código Civil vai estar lá falando, né, que existe esse modelo societário. Caixa Forte não, Caixa Forte é uma estratégia, né, aí, que foi criada no mundo dos leilões. O que o meu entendimento é o que não é ilegal é permitido. Então, exato. Caixa Forte nada mais é que um modelo de compra por pessoa física que vai rachar o lucro uma com a outra, correto, Marcelo? Exato. E eu digo assim, qual seria a base legal, tá, Pedro? Se eu fosse fiscalizada. É uma prestação de serviço. Eu sou contratada para prestar um serviço. Então, minha base legal é prestação de serviço. Eu não estou fazendo nada ilegal. Né? Não tem nada de ilícito nisso. Eu presto meu serviço e o cliente está pagando a remuneração dele, só que ao invés de eu receber mensal, ao invés de eu receber para começar a trabalhar, eu recebo só lá no final da operação. Então, qual que é a base legal da minha operação? Prestação de serviço. Ótimo. E, inclusive, isso me trouxe uma lembrança de algo que a gente não falou. Rapidamente, é o seguinte, galera. Na Caixa Forte, o imóvel fica em nome do cliente. Então, o cliente, inclusive, se sente mais confortável, tá? Ele está colocando o dinheiro todo dele lá, ele se sente mais confortável. Numa SCP, por mais que você coloque uma pessoa jurídica, idônea e tal, responsável, o imóvel fica em nome da ostensiva. Então, também tenham isso em mente. No Caixa Forte, além de ser mais simplificado, o cliente fica mais tranquilo. Óbvio que passa um pouco mais de responsabilidade, de risco para você, assessor. Você, assessor, está colocando risco também aí nas suas costas. Porque se o imóvel é do cliente, o cliente pode ter o imóvel penhorado, o cliente pode virar e falar assim, opa, recebeu o lucro, não vou te pagar? Pode. Só que você tem um contrato de prestação de serviço com ele, e esse contrato pode ser levado à justiça, tem valor, tem base legal, e você pode executar depois. Então você analisa, óbvio, você conversa, você está prestando assessoria, você vai ver que tipo de pessoa você está lidando, se a pessoa é idônea, você também faz sua análise de risco. Ele faz de lá e você faz de cá, correto, Marcelo? Exatamente. E assim, eu faço do diligência dos meus clientes. Então, com quem que eu estou negociando? Para eu aceitar uma modalidade de Caixa Forte, não é qualquer cliente chega aqui e fala, eu tenho 2 milhões, eu quero fazer negócio com você de modalidade de Caixa Forte. Eu vou pesquisar você, vou fazer uma due diligence para verificar se você tem dívidas, para não evitar problemas para mim no futuro. E até na própria entrevista a gente consegue ver qual é o perfil do cliente, né? Se ele pode ser um cliente que pode gerar problema lá na frente, a gente fica na assessoria tradicional, né? A modalidade Caixa Forte é uma relação mútua de confiança, justamente por isso, né? Porque pode chegar no final do dia, a gente não receber. E se a gente não receber, a gente tem um contrato que ele pode ser protestado, ele pode ser executado, e aí a gente, como assessores, a gente vai atrás dos nossos interesses e dos nossos direitos. Perfeito. Cleiton perguntou, declaração de imposto de renda de cada participante, como fica? Bom, meu pensamento é que no modelo Caixa Forte, declaração de imposto de renda normal de pessoa física. No modelo SCP, a ostensiva vai apurar o lucro e vai distribuir para os sócios ocultos. Esses sócios ocultos vão declarar lá no seu imposto de renda, depois que já a ostensiva tiver pago o imposto de renda, eles vão declarar só recebíveis. Recebíveis de lucro são isentos de imposto de renda. Então, o imposto de renda passa a ser devido ali pela SCP e o sócio oculto, o sócio participante, vai receber só que ele recebeu aquela distribuição de lucro. É por aí, Marcelo? Exatamente. Ele vai ter que colocar na declaração de imposto de renda lá que ele recebeu aquele lucro. Mas onde foi pago o imposto? Lá na sociedade. Então, ele não precisa se preocupar. Declarar, ele é obrigado a declarar, né? Até por conta da participação numa sociedade, né? Agora, ele não precisaria pagar. Na pessoa física, cada um declara o seu na pessoa física, está tudo certo na modalidade Caixa Forte. Pronto. Estou tentando pegar aqui, tem vários participantes, então estou tentando pegar aqui perguntas de seguidores diferentes. G Veríssimo Imóveis. Na modalidade Caixa Forte, dos 50% de lucro, já é abatido o IR, tanto comprador quanto da comissão? Entendo que
lucro do lucro, né? E sobrou aí meio a meio. Como é que é, Marcela? Então, a gente faz essa apuração aí do lucro obtido na operação, e aí o que sobrou, a gente divide 50%, 50%. Gente, o modelo é um caminho para você seguir. Tudo ali é conversado. Eu acho que tem que simplificar. É 50% do lucro líquido, tirando cada parafuso que está ali no meio, acabou. Agora, se você quiser combinar outra forma, 40%, se você quiser virar e falar livre de impostos, não livre de impostos, é outro 500, cada um vai adaptando a estratégia, né, Marcelo? Exatamente. E assim, é aquilo, não tem certo nem errado. Às vezes o cliente está com bastante capital e você fala, pô, eu tô tranquilo de receber 40% e o cliente 60%. Mas nessa modalidade eu quero o lucro bruto. Então, assim, antes de fazer qualquer desconto, a gente divide ali a operação lucro bruto. Acho que depende muito da sua negociação com cada um dos seus clientes ali para você poder tomar a decisão de como você vai fazer a operação. Perfeito. Última pergunta, voltando. Começamos e terminamos com o nosso onipresente Paulo Costa. No Caixa Forte, você assessora com PF, Marcela? E aí? Eu já estou num outro nível, tá, Pedro? Eu já não estou fazendo mais como o PF. Eu já estou emitindo nota fiscal e fazendo na pessoa jurídica por conta do volume de operações. Então, na modalidade de Caixa Forte, eu estou emitindo nota fiscal pela prestação de serviço, até porque, como arrematante profissional, a gente precisa ter receita, né? E para eu ter receita, eu preciso ter uma fonte de renda. Então, ou eu pagarei na minha pessoa física para eu gerar essa receita, que a assessoria me gera essa receita para eu conseguir financiamento e crédito nos bancos, né, principalmente na Caixa Econômica Federal, mas agora eu estou fazendo já pela pessoa jurídica e recolhendo imposto da minha pessoa jurídica. Eu emito nota de prestação de serviço e eu pago imposto sobre a alíquota que a minha pessoa jurídica tem de alíquota. Pronto. Então, você pode prestar assessoria tanto na sua PF, pessoa física, quanto na jurídica, gente. Tá? Não existe certo ou errado. O que importa é, se você tem esse intuito, se você quer começar a ganhar dinheiro arrematando leilões de imóvel, cobrando uma comissão do cliente, comece. Feito é melhor que perfeito, tá? Então comece. Não é, nossa, eu vou montar uma estrutura jurídica maluca, eu vou ter um Instagram bombante. Não, começa ao redor ali, começa com conhecidos, familiares, começa na pessoa física mesmo. O que importa é conhecimento, e é isso que vocês adquirem aqui com a Smart Leilões e com a Marcela. Quiserem seguir a Marcela, gente, só clicar nessa setinha que está aqui em cima, tá lá, Marcela Carilo Leilões. Só seguir que a Marcela está passando muito conteúdo de valor sobre assessoria em leilões de imóvel. É um mundo à parte, é um mundo que muitos de vocês podem se interessar. Principalmente quando acaba o dinheiro. Arrematar é tão bom, Marcela, que acaba às vezes o dinheiro. A gente quer arrematar pra gente, mas acabou o dinheiro, aí você aplica o conteúdo ali pro seu cliente e ganha um percentual também, não é isso? Exato, a gente monetiza e ganha nas duas frentes, porque tem oportunidades que oferece para todos os investidores, fala, quem vai pegar isso aqui? Aí você chama alguém dentro da comunidade Smart e fala, vem Pedro, vem PR, vem Renan, vem Fernando, vamos a gente pega o imóvel, porque quanto mais você faz, mais você aprende, mais você vê oportunidades. Então você vai ficando treinado e consegue arrematar para você, arrematar para o seu cliente. Tem muita oportunidade. Então, você acha que tem muito dinheiro na mesa e não dá para perder essas oportunidades. Então vamos para cima que a gente consegue pegar tudo. Perfeito, galera. Live sensacional, como sempre, Marcela trazendo muito conhecimento pra gente. Sabe o que eu vou fazer? Vou pedir para nossa equipe lançar essa live lá no YouTube, ok? Então, esperem que em alguns dias vai estar a live SCP versus Caixa Forte, tá? E aí vocês vão ter como assistir, anotar, porque foi muito conteúdo de valor. Antes de encerrar, seguinte, galera, recado. Semana que vem vamos ter o maior evento de leilões de imóvel na capital dos leilões, em Belo Horizonte. O Smart Experience está chegando. Se você é smartano e ainda não garantiu o seu ingresso, você é doido, tá? É o melhor ambiente da melhor comunidade do país para fazer network. Então tá aqui, só digitar Experience. E pela primeira vez, quem não é smartano, quem é de fora da comunidade e está querendo sentir essa atmosfera, também poderá estar presente, também poderá comprar ingresso. Liberamos ingressos extras aí para poder vir quem é de fora. Então, gente, digite Experience, que vai receber no inbox de vocês ali o link para quem quiser adquirir ingresso. Marcela teve no último Experience e sabe que a atmosfera é diferente, né, Marcela? Nossa, é maravilhoso. Acho que quem não comprou, corre para comprar, porque é o melhor evento.
é um momento de conexão. Você conhece tanta gente interessante que dali saem sociedades para a vida. Então, assim, é o melhor evento. Conhecimento, conhecer pessoas, conexões, é o melhor ambiente, é o melhor hub de leilões do país, é Smart Leilões. Não tem como ficar de fora. Show de bola. Esperamos todo o Brasil aqui em BH semana que vem. Grande abraço, galera. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, até mais. tchau. Se você gostou desse conteúdo, aproveite para seguir a Smart Leilões no YouTube e no Instagram. E também para enviar esse episódio para alguém que você acha que também vai gostar. Até a próxima!